Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam aproveitando a quarentena aí para estudar bastante para o vestibular. Hoje é a nossa terceira aula da frente de História B, nós vamos iniciar a História Contemporânea. A gente acabou a aula passada de falar do finalzinho da História Moderna, falando da Revolução Americana, e hoje nós vamos dar o pontapé inicial da História Contemporânea, falando da Revolução Francesa. Essa revolução aí que é tão conhecida por todo mundo, né? Acho que todo mundo já ouviu um pouquinho da Revolução Francesa. Mas hoje nós vamos entrar de cabeça nesse assunto, vamos falar de uns conceitos principais para que vocês saiam craque dessa aula em Revolução Francesa e cheguem lá no vestibular e arrasem. Porque assim, o vestibular cobra demais a Revolução Francesa, todo ano eles estão cobrando, nem que seja uma questão só, eles cobram sobre Revolução Francesa. Então é um tema, é uma aula de extrema importância, então preste bem atenção em todos os conceitos que nós vamos trabalhar aqui. Eu já vou fazer o mesmo pedido da aula passada. Se você não assistiu a aula de Revolução Americana, que é a aula passada, e a aula de Revolução Inglesa, que é a primeira aula, você vai parar esse vídeo e vai lá assistir. Tá me ouvindo? Porque é aquilo, vocês precisam entender toda essa linha até chegar à Revolução Francesa e entender por que a França chegou a esse ponto, tá? Então se você não assistiu a aula passada, dá uma pausa no vídeo, vai lá e assiste. Se eu não me engano são 20 minutos também. Vocês assistem essa aula rapidinho e daí vem assistir a aula de Revolução Francesa. Bora começar a falar de França então? A França, como todo mundo conhece, é um país que tem muitos pontos turísticos, muitas personalidades e também é muito conhecida devido à sua história de revolução, né? Os franceses são muito conhecidos por serem radicais, né? serem da pá virada. Então, nós vamos falar um pouquinho do que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela dura ali de 1789 até 1799, é o recorte temporal dela aí, são em média 10 anos, são 10 anos que parece pouco, né, visto lá que a Revolução Inglesa durou 48, a Revolução Francesa dura só 10 anos, porém é uma revolução recheada de acontecimentos, parece até uma revolução meio esquizofrênica, de tanta coisa que acontece, mas são coisas de extrema importância para a história mundial. No século XVIII, lá por 1780, a França ela se encontrava numa crise socioeconômica, tá? A França estava afundada em uma crise. Mas antes de iniciar e falar dessa crise, vamos entender qual era a configuração da sociedade francesa na época. A França ela ainda era assentada no antigo regime. E o que era esse antigo regime? Era um regime onde existia a figura tirana absolutista de um rei com poderes ilimitados e de uma nobreza aristocrática que desfrutava de vários privilégios dentro da sociedade. Essa sociedade ela é dividida em estamentos, em 3 estamentos para ser mais específico, tá? Em 3 estados. O primeiro estado, que era o topo da pirâmide social francesa, era ocupada pelo clero ou pela igreja, que exercia grande influência dentro da sociedade. O segundo estado era composto pela nobreza, pela aristocracia que tinha muitos privilégios, e o terceiro estado era composto pela burguesia junto com as classes mais populares, né, os sans-culottes. A burguesia era composta aí por banqueiros, por profissionais liberais, por funcionários públicos, comerciantes, e os sans-culottes, que era a classe mais baixa, era composta ali por artesãos, por camponeses, e era essa camada, esse estado que sustentava a França. Por quê? Porque o primeiro estado, o clero, e o segundo, a nobreza, não pagavam impostos, tá? O único que pagava impostos era o terceiro estado. Então a sociedade francesa se configurava dessa maneira ali no século XVIII. Em 1780, né, como eu já tinha dito, a França se encontrava em uma crise econômica, socioeconômica. Primeiro, porque a França se metia em muito conflito. Primeiro, a Guerra dos 7 Anos, que nós comentamos na aula passada, que teve um confronto direto entre a Inglaterra e a França, onde a França perdeu, e também a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que foi o tema da nossa aula passada, onde a França financiou os colonos americanos com armas, com pólvora, com canhão, com soldados e com dinheiro. E isso resultou em uma crise econômica na França, tá? Os cofres ficaram no vermelho.
e isso gerou uma insatisfação social porque acarretava os problemas. Então essa crise financeira, essa crise econômica, somava com a baixa produção agrícola, que estava assentado nos meios de produções feudais, então não tinha uma grande produção de alimentos, e isso prejudicava porque havia um grande crescimento demográfico na França, então você não tinha tanto alimento, você tinha pouco alimento para muita pessoa. Também as secas e as inundações faziam com que o preço do trigo fosse lá para cima e o pão, consequentemente, ficasse mais caro. E o pão era o alimento das classes mais baixas, era o alimento principal da classe mais baixa, que não tinha dinheiro para comprar o pão. Então nessa época, né, por volta de 1786, 1780, a população estava muito satisfeita com o governo do Luís XVI, que era um monarca, né, que reinava na França na época. A crise ela se agrava quando, em 1786, a França, né, o Estado, ela baixa as taxas alfandegárias sobre os produtos têxteis e metalúrgicos da Inglaterra. Isso ocasionou o quê? A destruição da indústria nacional, do comércio nacional, porque você desvalorizava o comércio local, e isso fazia com que gerasse demissões, baixa do salário e até mesmo a falência de muitas empresas. Então essa crise, né, e essa atitude do governo do Estado francês fez com que a população ficasse mais insatisfeita ainda. E como se não bastasse, havia mais uma crise que iria se acentuar e ia desenrolar o período de intensas manifestações contra o Estado francês. A crise política, que também era o que assolava a França na época, acentuou todos esses conflitos, porque a onda de demissões de ministros do Luís XVI gerou mais insatisfação social. O ministro Charles Colonna, que era o ministro das Finanças, para tentar sanar, né, esse problema da França, esse problema econômico, ele vai sugerir, né, ele vai propor uma reforma progressista lá no Estado francês, que pregava que, né, passava que os primeiro e o segundo estado, né, o clero e a nobreza, começassem a pagar impostos. Mas, assim, o clero e a nobreza não estavam nem um pouco interessados em ajudar a França a sair dessa crise. Então, ele vai enfrentar várias manifestações, várias resistências por parte da aristocracia francesa e vai acabar se demitindo do cargo por causa dessas pressões. Quando o Charles Colonna se demite do cargo, o rei Luís XVI vai chamar o Jacques Necker como novo ministro da França, novo ministro francês. E esse ministro vai aconselhar ao rei Luís XVI a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. E o que eram esses Estados Gerais? A Assembleia dos Estados Gerais era uma reunião dos 3 estados, né, que fariam uma votação, discutiriam propostas para tirar a França da crise. E essa Assembleia, né, os Estados Gerais, não eram convocados desde 1614. Então era algo muito inédito, você vê como a situação da França era gravíssima nesse momento. Então, em maio de 1789, é convocado a Assembleia dos Estados Gerais. Então, o primeiro estado, o clero, o segundo, a nobreza e o terceiro, as classes mais populares, são convocadas para discutir meios para retirar a França da crise que ela se encontrava. O terceiro estado, ele sugeria que houvesse uma mudança no sistema tradicional de voto francês, tá? Naquela época, o voto era feito por estado. Então, cada estado tinha direito a um voto. Então, ou seja, o clero teria um voto, a nobreza um voto e o terceiro estado um voto. O clero e a nobreza sempre iam votar juntos, porque tinham os mesmos interesses. Assim, o terceiro estado nunca estaria bem representado, porque corresponderia a apenas um voto. Visto isso, o terceiro estado vai sugerir que os votos sejam por cabeça, assim eles alcançariam mais facilmente o número de deputados, né, o número de votos para conseguir a aprovação daquilo que beneficiaria as classes mais populares. A aristocracia, né, o clero, mais uma vez vai resistir a esse tipo de votação, a esse tipo de atitude que tirava um pouco dos seus privilégios. E o rei Luís XVI vai tentar, né, dissolver a Assembleia, evitando que os deputados da classe mais popular entrassem nas salas da sessão.
Visto isso, os deputados da sessão irão para uma sala chamada a sala do jogo da pela, que era uma espécie de jogo de tênis. Eles vão se reunir ali com os deputados do baixo clero e vão permanecer naquele local até a França ter uma nova constituição. Então aí começa a radicalização dentro desse contexto ali que vai desenrolar a Revolução Francesa. No dia 9 de julho, será declarado, né, pelos esses deputados e esses deputados do baixo clero, junto com os deputados do terceiro estado, a Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte vai ser o ponto de radicalização desse momento de conflito lá na França. A população, vendo esse acentuamento da crise política agora nesse momento, vai começar a participar mais ativamente dos protestos na cidade e no campo. Então, até que o dia 14 de julho, que é o dia que vai marcar, vai ser o marco da Revolução Francesa, vai ser o símbolo da Revolução Francesa, porque é a data onde a Bastilha é derrubada, a Bastilha é destruída, que nós conhecemos como a tomada da Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era o local onde ficavam presos os inimigos da nobreza, né, os inimigos políticos, perseguidos políticos. Também é onde estavam as armas, a pólvora. Ali era o símbolo do absolutismo francês, tá? Ali era o símbolo do poder francês na época. Então, quando a população toma a Bastilha, eles destroem a Bastilha, ali mostra a fragilidade do rei perante a população, perante o terceiro estado. Tá? Nesse momento, o rei Luís XVI, em resposta a isso que o terceiro estado estava fazendo, ele vai demitir o Jacques Necker de ministro das Finanças e vai nomear o conservador Barão de Bretteville. Tá? E na cidade, estará a formar milícias contra o rei, tá? Milícias burguesas, milícias populares ali, que serão chamadas da Guarda Nacional, que vão fazer resistência frente às atitudes do rei. No campo, onde a aristocracia tinha mais privilégios, onde seus privilégios eram mais acentuados, os camponeses vão invadir as propriedades, vão matar os nobres, vão destruir os documentos que estabeleciam, né, a ligação, né, entre o camponês e o senhor e o nobre. Então eles vão destruir esses documentos que estabeleciam essas ligações feudais, e aí vai se dar início ao período chamado de O Grande Medo lá na França. A primeira etapa da Revolução Francesa, que corresponde ali de 1789 a 1791, vai ser o período onde os burgueses vão buscar mais direitos, os camponeses, e também será aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que será baseada lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Essa declaração, ela assegurava o direito à propriedade privada, o direito igual de todos perante a lei, e também o direito à resistência à opressão do cidadão. Tá? Então, será aprovada essa declaração. Também será aprovada a Constituição Civil do Clero, que dizia que os padres e a igreja estivessem subordinados ao Estado, e os padres seriam levados como funcionários públicos no Estado francês. Também é declarada em 1791 a Constituição Francesa. A Constituição Francesa será aprovada e ela vai assegurar uma monarquia constitucional, onde o rei tem poderes limitados e os deputados são eleitos de 2 em 2 anos. Além, também será estabelecido que só podia votar quem tivesse uma renda mínima, além da proibição de greves e associações de trabalhadores. Isso mostrava o caráter burguês da Revolução, porque ao mesmo tempo que eles tiravam os direitos da aristocracia, eles também se distanciavam do terceiro estado com uma classe com mais direitos. Então, para você assegurar um estado burguês, você precisa evitar insurreições de populares, e isso é feito através da proibição de greves e também da proibição de associações de trabalhadores, que nós dizemos são os sindicatos, a proibição de sindicatos. A segunda fase da Revolução vai de 1791 a 1792.
vai ser a época onde a Assembleia vai ser dividida lá por dois grupos: os girondinos, que será o grupo que defenderá os direitos da alta burguesia, né, o estancamento da revolução e a não radicalização. Tinham esse nome porque vinham de Gironda, uma região lá da França. E os jacobinos. Os jacobinos tinham esse nome devido à associação do convento dos frades jacobinos, e também vão ganhar uma conotação mais radical, porque eles eram um elo da ligação das alas mais radicais da Assembleia com as classes mais populares. Então, os jacobinos vão ganhar uma conotação radical devido a isso, né? Eles sentavam a parte esquerda da Assembleia. Então, será dividido, haverá uma radicalização desses dois grupos, os girondinos e os jacobinos, nessa segunda etapa. Na segunda etapa também haverá uma grande emigração de nobres, né, para outros países, que eles vão fugir da França porque eles viam o avanço das atitudes, né, das decisões revolucionárias. Então, com medo e na tentativa de formar resistência em outros países e restaurar o absolutismo francês, eles acabam fugindo para os vizinhos, né, pelos estados vizinhos, e formam eles formam alguns grupos de resistência, né, para tentar uma contra-revolução. Então, eles, junto com outros estados que temiam que os ideais de revolucionários chegassem até os seus territórios, eles vão assinar a Declaração de Pünitz. A Declaração de Pünitz dizia que era importante a restauração do absolutismo francês para manter uma ordem social. O rei Luís XVI, na tentativa de se juntar a esses nobres, né, e formar uma contra-revolução ao Estado francês que estava na mão dos revolucionários, ele vai tentar fugir para o vizinho ali, o Império Austríaco, só que ele será preso bem na fronteira de Varennes ali, e será levado preso para Paris, junto com a sua família. Então, uma tentativa do rei Luís XVI em fugir e formar um grupo de nobres para fazer frente ao Estado revolucionário vai ser falho, porque ele acaba sendo preso ali na fronteira do Império Austro-Húngaro. Ainda existia uma crise econômica, né, e isso vai se acentuar porque a França o Estado revolucionário vai vender os bens da igreja, né, para formar um lastro econômico ali. O que é esse lastro econômico? Você vendia os bens para você ter a sustentação de uma moeda, que era os assignats. Os assignats seria a nova moeda da França, só que a grande emissão do dinheiro, devido à crise econômica, vai gerar uma grande inflação, vai gerar especulação. Consequentemente, a França permanecia numa crise ainda econômica, sem contar na crise política devido a esse embate desses grupos, e também a pressão popular, porque os sans-culottes pediam que houvesse um aprofundamento da crise, e também sem contar nas ameaças de invasão desses emigrados, junto com os prussianos, que ameaçavam invadir a França para tentar restabelecer o governo absolutista. Nesse momento, os jacobinos, vendo essa ameaça externa, né, dos nobres que iriam invadir a França, eles declaram a pátria em perigo e começam a armar a população para fazer frente a esses nobres. Os grandes líderes jacobinos dessa época serão o Marat, que era um dos líderes revolucionários, né? E toda a imagem que vocês irão ver desse personagem da Revolução Francesa, ele sempre vai estar dentro de uma banheira. E ele vai estar numa banheira porque ele tinha uma doença de pele que dizem que doía demais, e ele ficava sempre num banho cheio de remédios para evitar que doesse tanto, tá? Então, as grandes representações, principalmente as representações mais comuns, vocês verão sobre a morte dele, né? Que a gente já vai falar um pouquinho para frente. Então, era o Marat, o Danton e o Robespierre, que era o iluminista, né, que lá do inicinho, lá que a gente falou dos grupos iluministas, muito influente, e ele vai ser um dos líderes da revolução. Nesse momento, esses líderes vão enfrentar os emigrados, né, os prussianos vão vencer eles na chamada Batalha de Valmy e vão proclamar dessa forma a República Francesa. Então, nesse momento, a França passa a ser uma república.
A terceira etapa da Revolução Francesa, que vai de 1792 a 1795, corresponde pela substituição da Assembleia Nacional pela Convenção Nacional. A Convenção Nacional estava disposta da seguinte forma: do lado direito estavam sentados os girondinos, aquele grupo que a gente já comentou. Os girondinos, eles representavam a alta burguesia, defendiam o estancamento da revolução, assim como a não radicalização. Ao centro da convenção, na parte mais baixa, estava a planície ou pântano, tá? Eles tinham esse nome justamente por ficarem na parte mais baixa da convenção. E à esquerda ficavam os montanheses, o Partido da Montanha. Tinham esse nome justamente por ficar na parte mais alta da convenção. E eles representavam a pequena burguesia, ou os jacobinos, né, os mais radicais, e defendiam dessa forma a radicalização e o aprofundamento da revolução. Então esses três grupos serão os grupos que vão disputar a hegemonia dentro da Convenção Francesa. Lá em janeiro de 1793, o rei Luís XVI é guilhotinado, tá? Ele perde a cabeça lá na Praça da Revolução, e isso vai assustar os estados vizinhos, que vão assinar a primeira coligação contra a França revolucionária, tá? Liderada pela Inglaterra, porque mais uma vez eles temiam que o ideal francês, né, revolucionário francês, chegassem até os seus territórios. Em junho de 1793, os jacobinos vão dar um golpe na convenção, tá? Então eles vão prender os líderes girondinos, os girondinos vão ser presos e eles vão dar início à Convenção Montanhesa, que vai de 93 a 94. Nesse período haverá uma grande radicalização da revolução, porque, né, o grupo mais radical estava no poder, então é meio lógico que isso ia acontecer. Então os jacobinos vão dirigir a França por meio de três comitês. Primeiro é o Comitê da Salvação Pública, que era responsável pela área administrativa e pela defesa externa. O Comitê de Salvação Nacional, que era responsável pela defesa interna, e o Tribunal Revolucionário, que já não preciso nem explicar o que significa. O Tribunal Revolucionário foi responsável por guilhotinar muitas pessoas, inclusive os próprios jacobinos. Nesse momento também o Marat vai ser assassinado pela Charlotte Corday. A Charlotte Corday é essa mulher que vai aparecer na maioria das representações da morte do Marat, tá? Ela era uma girondina e ela vai dar uma facada no Marat. E isso vocês vão ver na maioria das pinturas representando o Marat, né? Na maioria deles vai estar representando a morte dele. Esse período onde os montanheses, né, os jacobinos, estarão governando a França, será um período onde eles vão dar muitos direitos à classe mais popular, tá? Então eles vão estabelecer uma nova Constituição, então será feita uma nova Constituição, tá? A Constituição do ano 1, e também alguns direitos serão estabelecidos, como o preço máximo, onde os comerciantes não poderiam estipular preço maior do que aquele que era definido, a venda pública, onde os bens, né, da igreja seriam vendidos, a abolição da escravidão nas colônias, exemplo, a colônia lá do Haiti, lá no Haiti, que a gente vai conversar também sobre a Revolução Haitiana. Então haverá a abolição da escravidão, a criação do ensino público e também o fim da hegemonia da religião católica, tá? A religião católica para de ser hegemônica, o Estado não é mais governado pelo clero, não tem tanta influência assim do clero. Tanto que a catedral lá de Notre Dame, aquela que pegou fogo recentemente, ela se transforma no Templo da Razão. Ela deixa de ser um templo totalmente religioso e acaba se transformando no Templo da Razão. Mesmo com esses avanços no sentido popular, o governo ainda revolucionário jacobino enfrentava muitas cisões, tá? Dentro desse governo existia ainda alguns que pediam, né, o estancamento da revolução, que não radicalizasse tanto, outros já pediam a radicalização, né? O Danton, ele era mais moderado, ele não era um revolucionário tão radical, e isso ele brigava com alguns que eram radicais. O Robespierre, para tentar resolver, vai mandar guilhotinar os dois, e isso vai fazer com que o Robespierre perca um pouco do prestígio popular.
Com isso, com essa atitude do Robespierre, né, ele vai perder esse prestígio. Em 1794, a alta burguesia vai se reorganizar e eles vão dar um golpe no Robespierre, chamado golpe do Thermidor, e o Robespierre vai ser deposto e vai acabar sendo guilhotinado. Então o Robespierre, outrora aquele que guilhotinava e tocava o rumo da Revolução, acaba sendo guilhotinado e perdendo o poder. Nesse momento, a planície vai devolver o poder para os girondinos, né, para a alta burguesia. Acaba sendo feita uma nova Constituição lá de 1795, tá? Essa nova revolução, essa nova Constituição vai definir de novo o voto censitário, né, onde você teria que representar alguns requisitos para votar, assim como o poder executivo já não seria mais, né, aquilo feito pela convenção, mas seria agora um diretório. Então seria substituído a convenção pelo um diretório. Esse diretório era formado por 5 membros, tá? Escolhidos pelos deputados, e nesse momento o diretório era ocupado pela maioria girondina, que enfrentava oposição dos jacobinos e dos realistas. Os realistas eram monarquistas que pregavam, né, que defendiam a volta dos Bourbons ao poder. De 1795 a 1797, o diretório enfrentará muitas resistências e muitas insurreições contra o seu poder, tá? Haverá muitos golpes realistas. Em 1796, por exemplo, haverá a conspiração dos iguais, aonde o François Babeuf, ou Graco Babeuf, como era o seu pseudônimo, vai liderar essa conspiração contra o diretório, né, na tentativa de destituir esse diretório girondino, que era a sua grande maioria. Em 1799, né, foi formada a segunda coligação contra a França, justamente pelaquilo, né, porque eles temiam o avanço dos ideais revolucionários sobre os outros países. Então vários países vão se juntar novamente, vão formar a segunda coligação contra a França. Nesse momento vai se destacar uma figura muito importante para a consolidação da República Burguesa, que é o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele vai ter muito êxito, ele era um estrategista muito bom, um militar muito bom, e a alta burguesia, na busca de consolidar essa República Burguesa, né, eles vão se aliar ao Napoleão Bonaparte e vão dar o golpe do 18 Brumário, tá? E esse golpe do 18 Brumário vai tirar o diretório e vai estabelecer um consulado. Esse consulado será formado por 3 membros. Dentre desses 3 membros, o Napoleão Bonaparte, tá? O Napoleão Bonaparte vai fazer parte do consulado e vai ter o maior poder, vai ter a maior influência desses 3 membros que compunham o consulado. Então, nesse momento, tá, se dá o fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica. O Napoleão vai governar a França aí durante um tempo, até a Batalha de Waterloo, onde o Napoleão vai ter o seu declínio, tá? Então, nesse momento, a Revolução Francesa se termina e inicia da Era Napoleônica, ok? Bom, gente, essa foi a Revolução Francesa. É importante que vocês entendam que a Revolução Francesa, ela não possibilitou que a França saísse totalmente da crise, tá? Embora a Revolução Francesa, assim como a inglesa, destituiu um poder absoluto e tirano, né, que não representava os direitos das classes mais baixas, isso não possibilitou um crescimento econômico, porque a França ainda colhia, né, os seus frutos lá daquilo que ela fez no passado, das guerras que ela participou, tá? A França, a Revolução Francesa é um marco do fim da Idade Média, tá? O fim da Idade Média se dá ali, porque todas as amarras feudais que estavam na economia, que estavam no campo, que estavam na cidade, acabam sendo rompidas com a Revolução Francesa. Entretanto, isso não possibilitou um crescimento econômico de início, tá? Isso demorou um pouco também. Então a França continuou em crise ainda até o período napoleônico, para daí começar a se desenvolver. Mas é óbvio
que o fim de todas essas instituições feudais que permeavam a França ainda possibilitou posteriormente um crescimento econômico e até mesmo o surgimento do capitalismo, onde as instituições já não tinham tanto poder sobre o burguês, sobre o camponês, que daí possibilitou um acúmulo de capital e posteriormente o surgimento do capitalismo lá na França. Então, a Revolução Francesa, ela meio que marca o fim da Idade Média também, porque a Idade Média, embora tenha a Idade Média, da Idade Moderna, da história contemporânea, muitos vestígios da Idade Média ainda estavam sobre esses países, né? Então foi o caso da Revolução Inglesa, que tirou todos esses vestígios, e agora o caso da Revolução Francesa, que dá de imediato o fim de todos os vestígios da Idade Média sobre a França na época. Então, a Revolução Francesa, ela se desenrola dessa maneira, tá? Eu vou deixar algumas indicações de leitura para vocês lá no Classroom. Tem alguns filmes também que vocês podem assistir. Tem um filme no YouTube mesmo, que é da History Channel, que vai falar da Revolução Francesa. É bem legal, assim, para vocês terem uma ideia de como foi o desenrolar da Revolução Francesa, né, encenado. Então é um material que vocês podem estar assistindo, um documentário, se eu não me engano tem umas 5 partes, bem bacana. O jogo Assassin's Creed, que outrora eu indiquei lá na aula de independência americana, também tem um que se passa na Revolução Francesa, tá? Vou deixar o link aqui para vocês assistirem também. E eu vou deixar indicação de alguns textos para vocês, tá? Mas eu vou deixar lá no Classroom até um resuminho que eu fiz, tá? O que eu usei, alguns materiais que eu usei para fazer essa aula, eu vou disponibilizar lá para vocês estudarem e pegarem bem os conceitos de data, né? O que cada constituição dizia, porque é muita coisa e talvez vocês, só de falando assim, vocês não decorem e não aprendam. Então eu vou deixar lá no Classroom um documento bem legal para vocês estarem estudando, beleza? Então nós ficamos por aqui. Assistam as aulas anteriores se vocês não assistiram. Se você foi teimoso e continua assistindo a aula, então você assiste agora depois a aula lá de Revolução Americana, para você entender mais ou menos a influência que a Revolução Americana tem aqui na Revolução Francesa, tá? Que é uma revolução de grande importância no contexto mundial. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem nessa quarentena, não saiam de casa, como eu sempre tenho dito para vocês em todas as aulas. Fiquem em casa, estudem bastante e eu deixo aqui um abraço para vocês. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.